Estamos aqui na Tecnoshow comigo, versão 2025, para mim, uma das melhores edições da feira. E este ano estamos com um estúdio aqui da sala de imprensa, e eu continuo falando com os maiores atores do agronegócio do nosso Brasil. Entre eles está o Nilson Caldas, que é o gerente sênior de tratamento de sementes da BASF. E eu já tive o privilégio de ter outras prosas muito interessantes. Sou fã desse cara, viu? Nossa, Edmina, aí você levantou a minha bola, agora é minha responsabilidade aumentou. Obrigado, eu ir. Como é que você está? Eu verdade, estou muito bem, estou me sentindo em casa aqui em Rio Verde. Realmente a Tecnoshow comigo é uma das maiores feiras do Brasil e certamente o agricultor vai poder fazer bons negócios aqui e pegar as informações que ele precisa para tomar as decisões da safra que nós estamos fechando e da nova safra que está se abrindo aí. Ô, Nilson, você conhece bem o produtor da nossa região, né? Porque vira e mexe você está aqui, né? Conheço, assim, eu diria para você que os produtores aqui da região do sudoeste goiano está entre os mais tecnificados e a agricultura mais moderna do Brasil e provavelmente do mundo também. Essa é uma questão interessante. Parece que o produtor aqui, ele tem uma sede, uma fome de tecnologia, né? Ele quer ter o melhor, não só em termos de equipamentos, mas também de equipamentos, né? Mas ele quer estar assim, no alto da cadeia, né? É a chave que o produtor pode mexer, né, Divino? A única chave que o produtor pode mexer é a da produtividade. Só produzir mais e com mais rentabilidade. Então, isso aqui, o produtor de Rio Verde, da região de Rio Verde, é campeão. E com essas margens cada vez mais apertadas, o produtor ele tem que ter um pé na gestão, né? Outro pé aqui no manejo, na tecnologia, né? Essa preocupação de fazer sempre melhor. É um negócio, né? A agricultura se transformou num grande negócio. Cada uma dessas propriedades, elas são grandes empresas, são empresas médias, grandes empresas, onde o produtor tem que olhar as finanças ali, tem que olhar como ele comprou, como ele vendeu. É um negócio bem complexo e que cada vez exige mais profissionalismo por parte do produtor e de quem está em volta ali prestando serviço para o agricultor. A gente falou muito nos últimos tempos, Nilson, sobre a questão climática, né? E aí o produtor tem que cada vez mais se preocupar com essa questão climática. Conta um pouco da sua percepção a respeito disso. É, assim, cada safra é um desafio, né? Não existe safra igual. E um ano chove em excesso, outro ano tem falta, temos os veranicos. O produtor ele tem que ter um olhar mais de longo prazo, por exemplo, construindo perfil de solo, fazendo uma cultura de cobertura, tomando cuidado ali o que ele vai colocar num tratamento de sementes que porventura pode ajudar ele a passar numa situação de intempérie, ter uma semente de alta qualidade, prestar atenção o momento de plantar. Às vezes ele quer plantar e não choveu, aí ele arrisca, vai lá e planta na poeira. Então tem que saber, é uma estratégia, tem que olhar com as informações que ele tem ali naquele momento para tomar a melhor decisão. Não é algo tão simples assim, mas é possível de fazer, até porque esses agricultores que têm esse perfil de solo, essa cultura de cobertura, eles são produtores mais resilientes. Quando você tem esses veranicos, essas intempéries climáticas, ele passa melhor sobre essa situação. Quando você fala de solo, você me lembra de um produto que hoje, assim, hoje não, parece desde sempre, mas está espalhado no Brasil, que é a questão dos nematóides, né? Que tá ali, está no solo. E como a gente tem um solo no cerrado muito pobre, muitas vezes, acaba que parece que o problema do nematóide, ele aparece mais, né? É bem lembrado, um dos grandes problemas da agricultura brasileira atualmente é o manejo de nematóides. E isso é um problema que ele é eu gosto de chamar de inimigo invisível, porque a gente não vê ele a olho nu. Para você ver, você precisa fazer um diagnóstico, até você consegue identificar ali numa raiz, uma espécie ou outra, mas o ideal é fazer um diagnóstico bem feito com laboratório. Tem toda uma técnica de coleta da amostra, mandar para o laboratório para você daí identificar quais são as espécies
e montar a sua estratégia, que passa por uma rotação de cultura, passa às vezes por uma sucessão de cultura, obviamente por um manejo de químicos e biológicos, mas não é algo muito simples, mas que nós precisamos conviver com ele, porque ele está presente aí no dia a dia das propriedades, como se fosse esse sócio invisível do agricultor, levando parte da produtividade do agricultor. Acho que você falou a palavra correta, sócio, porque ele leva e ele é aquele sócio que não põe dinheiro, né? Não, ele só tira, né? Com certeza. Sem contar que algo que eu gostaria de adicionar também, que essa porta da entrada de nematóide ainda ele potencializa outros problemas que a gente tem na agricultura, por exemplo, a questão de doenças ali. Porque o nematóide ele entra para dentro da raiz e ele deixa uma oportunidade para Ele deixa uma porta aberta. deixa as portas abertas para doenças, doenças fúngicas como o fusário e outras doenças. Então é mais um dano indireto. E o causa, tem algum nematóide que hoje tem causado mais danos especificamente? Os nematóides assim que estão mais presentes no Brasil são nematóides de cisto, a meloidógena. Você tem uma série de espécies aí que são os principais problemas, mas eu diria assim que ele está presente praticamente em todas as culturas e eu costumo falar que ele é uma praga transversal, porque ele está na soja, aí às vezes não é a mesma espécie, mas ele está no milho, e às vezes ele está no algodão. Às vezes não é a mesma espécie, mas ele está também no algodão. Então ele está no sistema como um todo. Então ele consegue se perpetuar ali no solo. E aí existem técnicas, por exemplo, variedades com tolerância a nematóide, variedades de soja, mas que essas variedades elas precisam de uma ajuda, elas precisam de um bom tratamento químico ou químico e biológico, ela precisa de um bom manejo ali numa rotação de cultura ou às vezes numa sucessão de cultura. Não é algo tão simples assim para tratar, mas é preciso ser tratado, é algo que precisa ser colocado em cima da mesa, né? Observei que desde que nós começamos a nossa prosa, você tem destacado o papel da semente, né? Qual que é essa importância da semente, Gleison? A semente, para mim, a semente ela é como se fosse o alicerce da casa, ela é o ponto principal, é ela que é a unidade de produção. Então dá para economizar na semente? Não pode, não pode, tem que primeiro assim, você tem que escolher uma semente com alto vigor, alta germinação, ou certificada, de preferência tratada, pode ser tratamento na fazenda ou industrial, eu recomendo mais o industrial devido à qualidade, toda a segurança que você tem. Daqui a pouco eu quero voltar nesse Chegou lá, né, daqui a pouco eu quero falar disso. E a semente é assim, a semente é onde está embarcado toda o potencial produtivo, seja da soja, seja do milho, seja do algodão, onde vai definir o teto produtivo. Se você errar na escolha de uma semente com baixo vigor, baixa germinação, ou errar, por exemplo, o estabelecimento da lavoura, o arranjo de planta ali, o número de planta por hectare, você praticamente vai correr atrás da lavoura até o final, você vai remediar. Então, por isso que a semente é algo tão valioso e tão importante, porque ele define o teto produtivo. Ele é o pontapé inicial para definir o teto produtivo de uma lavoura, principalmente a lavoura seja soja, milho ou algodão. Pô, mas tem muitos materiais no mercado, tem uma diversidade muito grande. Como saber escolher aquilo que é mais adequado para você, sem ser aquele: "O que que meu vizinho está usando?" O ideal é assim, no Brasil a gente tem as REC, né, são REC 1 até, se eu não estou enganado, até a quinta, onde existe um trabalho que o Ministério da Agricultura define junto com as empresas, e as empresas testam esses materiais para atestar a viabilidade, aonde que variedade A, por exemplo, pode ser plantada no município. Quais materiais são recomendados para o município de Rio Verde? Então, a primeira coisa é você olhar se essa variedade tem recomendação ali para o teu município. Segundo, é de preferência ter
uma área onde você consiga fazer algumas parcelas dentro da própria propriedade para ajudar você a ver a performance daquelas variedades. E terceiro, alguma consultoria que tenha essas informações na região para você se valer dessas informações, ou de empresa ou de consultoria. Ali você vai ver a performance, por exemplo, da variedade A numa região B, sei lá. Aí você vai formando um pouco o seu conceito, né? E é um tema realmente muito desafiador para o produtor, porque nos últimos anos aumentou muito a disponibilidade de materiais ou variedades de soja. Aqui na Basta a gente tem boas marcas de sementes de soja, temos a Credence, que é uma marca verticalizada, a marca própria da Basta, e onde a gente tem sementes de altíssima qualidade. Então, se o pessoal tiver interesse, pode procurar a nossa equipe da Basta lá, que eles vão saber recomendar as variedades certas, os talhões certos. E também a gente tem a nossa marca Soitec, que a gente faz o licenciamento da tecnologia para os sementeiros. Aqui na região do Sudoeste tem vários sementeiros que são nossos parceiros e eles podem ajudar você a receber essa variedade adaptada para aquela região. Temos as instituições as fundações, as estações de pesquisa. Basta ter várias estações de pesquisa onde a gente faz todos esses testes. Inclusive a gente tem uma aqui em Rio Verde é um polo para a gente. Então tudo que sai aqui por parte de Credence ou Soitex, eu tenho certeza que foi testado e aprovado pela nossa equipe. Então já tem um crivo ali da equipe Basta, da área de semente de soja. Bom, você já me adiantou alguma coisa aí. Tratamento de semente, industrial ou on-farm? Né? E essa é uma discussão que vai longe, né? Vai. Mas eu diria que a gente pode fazer os dois. Entre fazer e não fazer, pode ser on-farm, ou na fazenda, desculpa, ou pode ser o tratamento de sementes industrial. Agora, o tratamento de sementes industrial, ele é muito mais seguro do ponto de vista de você manejar essa semente lá na propriedade. Então, quando o produtor faz o tratamento na fazenda, ele tem que destinar uma pessoa para esse fim. E essa pessoa tem que usar os EPIs, ele tem que manejar os produtos químicos, etc. E ele tem que tomar muito cuidado para ele acertar a dose, mas também não se contaminar na operação ali. É um trabalho que você vai ter que gerenciar ali na fazenda. E quando você recebe no tratamento industrial, você tem a sementeira, no caso, com a equipe preparada, com grandes máquinas para tratamento de semente industrial, onde a gente consegue fazer as doses corretas. O pessoal também usa os EPIs, as pessoas são treinadas, o processo mais automatizado, eu diria. Tem uma uniformidade melhor. Uma uniformidade. E tem mais um ponto que eu gostaria de adicionar também, é que na Basta nós temos um selo que nós chamamos selo Seed Solution, que é o selo que atesta a qualidade do tratamento de semente industrial dos parceiros BASF. Por exemplo, quando o agricultor comprou de alguma sementeira que vende as soluções BASF para tratamento de sementes, se ele desconfiar, por exemplo, do lote que não tem ou tem a quantidade, que não tem a quantidade de ativo mínimo, Certo. ele pode nos acionar lá. A gente tem um lote, aí tem a contramostra com o lote e o sementeiro. Para ele receber o selo Seed Solution, ele tem que passar por esses critérios da quantidade de ativo, quantidade de poeira. Tem uma série de critérios ali que determina que confere ao sementeiro receber o selo de qualidade. Então, Vocês estão validando. a gente valida. Uhum. Então, o produtor, assim, para fechar aqui, o que eu poderia falar é que hoje eu recomendo mais o tratamento industrial por tudo isso que a gente já conversou anteriormente. Bacana. Quais são os pilares da alta produtividade? Se é que eles existem. Existem? Existem. Olá, com certeza. Um deles nós já passamos, vou abordar rapidamente aqui, que é a questão de umas sementes com alto vigor, Uhum. semente com alto potencial produtivo, alto vigor e alta germinação. Depois, um tratamento de sementes robusto, Certo. que consiga ajudar o produtor com aquele problema ali, seja um nematóide que eu comentei, a gente tem aqui os produtos químicos e biológicos, seja um fungicida, seja um inseticida. Então o tratamento de sementes é primordial, faz parte desse pilar. E aí depois disso eu diria que é uma construção da física do solo através do uso de cultura de cobertura, uma construção da química do solo, correção em camadas até de 50 centímetros de profundidade,
um bom manejo em geral, porque depois que você estabeleceu a lavoura, você vai ter que cuidar da lavoura. Então, antes do manejo, você vai ter que plantar. A gente recomenda ali em torno de 4 a 5 quilômetros por hora de velocidade de plantio para poder restabelecer bem distribuir bem ali o arranjo de plantas e depois um manejo químico para você cuidar de todas as pragas, todas as doenças. A gente tem uma estratégia de manejo foliar na base muito bem estruturada através do Escudo Verde, que é um programa de manejo que ajuda o produtor a produzir mais e melhor. Esses outros pilares que eu falei, correção do perfil do solo, física do solo, velocidade de plantio, eu esqueci de falar da compactação também, menor que 1,5 megapascal. Tudo isso a gente se espelhou lá no SESB. Foi o SESB que descobriu isso junto com os agricultores. E hoje a tecnologia para alta produtividade está aí. A BASF é uma das empresas que suporta o SESB lá já há muitos anos, desde 2010. E a gente, ao longo desses anos, a gente teve vários ganhadores do SESB. Inclusive, a gente teve um último ganhador aqui do Centro-Oeste, foi o Alexandre Balgardi aqui, que é da fazenda Da nossa casa. o ano passado, que foi um dos ganhadores, e que eu gostaria de passar de mensagem aqui. Nós aqui na BASF, nós sabemos ajudar o produtor a produzir mais e melhor. Então, se você quer produzir mais, procura a nossa equipe, que a nossa equipe está preparada para te ajudar a fazer um diagnóstico e definir uma estratégia para, obviamente, no curto prazo, ela talvez não tenha um efeito tão rápido, mas no curto prazo é paliativo, e aí depois estabelecer uma estratégia de longo prazo para produzir mais e com mais rentabilidade. É muito importante esses pontos aí da plantabilidade que você colocou, que são fundamentais. É o capricho, né? É o capricho. No final, é porque já está tudo aí, já é tudo de conhecimento de todo mundo. Então, assim, pegando ali mais uma vez esse exemplo desses produtores do SESB do ano passado, que eu vou falar agora em geral do SESB, mas é dado público aqui. Ano passado, os ganhadores produziram entre 100 e 137 sacas por hectare na área menor. Sim. Nas áreas da propriedade, entre 70 e 95, assim, 95 sacas de média. Hoje a gente já tem muitos produtores aqui na própria região produzindo 80, Sim. 70 e poucas sacas por hectare. Isso significa aí, um produtor que está produzindo 80, ele está 20 sacas acima da média, é muito mais receita. A média nacional está 60 sacas. O pessoal da AgroConsult divulgou semana passada esses dados aí. Então, mostrando que é possível o produtor produzir mais em escala comercial. Aliás, o SESB pegou a reguinha agora e aumentou, né? 100 sacas. 100 sacas é a régua para o produtor acionar a gente lá na auditoria. Se ele fizer os testes lá e descobrir que pode produzir mais que 100 sacas, ele nos aciona. Aliás, já estamos aí a todo vapor, já preparando, já temos o 17º Desafio Nacional de Máxima Produtividade. Estaremos juntos lá. No passado eu estava junto aí em São Paulo. Esperamos você lá. Quero estar lá, quero estar lá. Deus, vocês estão com um baita do estante na Tecnoshow, né? Sim. Faz um convite aí pro pessoal, olha pra lá, conta o que é que tem de novidade, o que o pessoal vai encontrar lá aqui. Com certeza. Olha, assim, ótima oportunidade. Aproveito para convidar todo mundo que está aqui na região de Rio Verde para visitar o stand da BASF aqui na Tecnoshow. Lá a gente tem todas as nossas tecnologias, que começa em tratamento de sementes, Soitec, Credence, a Farbermax, e todas as tecnologias para proteção de cultivo de várias culturas, soja, milho. A gente também leva muita informação. Agora à tarde a gente tem uma palestra às 15 horas com o pessoal da AgroConsult, que a gente vai falar um pouco sobre a safra, falar sobre o fechamento da safra, falar das perspectivas. O André vai estar por aí, o André de Bastiani vai estar conosco lá semana passada. Entre outras palestras também, hoje a gente teve o professor Alexandre Gazola também falando sobre tratamento de sementes, também levando essas novidades para o produtor. E a ideia é essa, a ideia é trocar essa experiência ali, falar de negócio. Se precisar fazer negócio também, nós estamos preparados para atender aqui na Comigo, principalmente através da Comigo, né? Procurar a equipe da Comigo ali. Todas as nossas soluções estão dentro dessa oferta de negócio para Comigo, e a ideia é que a gente possa começar agora já, porque estamos encerrando uma safra e já de olho na nova safra, né? Uma safra bastante desafiadora, que eu gostaria de
chamar a atenção dos produtores para que não deixassem operações em aberto, comprar em reais e não vender a soja, ou comprar em dólar e também não vender a soja. Eu acho que existe um momento muito importante para o produtor fazer a troca pelos insumos através da soja ou através do milho ou através do algodão, não deixar as operações em aberto. E não adianta querer adivinhar o melhor momento de vender, o melhor preço, que né, Eu costumo falar assim, negócio bom é aquele que você fez no momento, olhar o custo por hectare, chegou na paridade que o produtor tem historicamente, quantas sacas ele gasta por hectare. E chegou nessa paridade e me parece que a condição da Comigo está bem atrativa, então procure aí o stand o balcão de negócio da Comigo para a gente fazer negócio. bacana, Deus, foi um prazer conversar com você mais uma vez. E nos encontramos por aí, né, nas feiras, nos eventos. Com certeza, Divino. Eu gostaria aqui, em nome da BASF, de agradecer a oportunidade de conversar com você. É sempre muito bom, muito rico a nossa conversa e falar que a gente continua aqui à disposição de vocês. Wilson Caldas é o gerente sênior de tratamento de sementes da BASF. Está aí dado o recado para você, produtor rural. Venha para a feira. Aqui você tem as melhores empresas, você tem os melhores consultores, os melhores palestrantes para trazer a informação até você. E nós continuamos aqui na Tecno Show Comigo 2025.